Luísa Sampaio, maravilha. Só sei o que se chama. Né? Você tá novinho ainda. Maravilha, maravilha. Beleza, vamos retornar aqui. A Bruna já está subindo ali o Facebook, né, do lado do nosso Facebook, o canal lá no Facebook, enfim, a página. Aí a gente vai tentar seguir aqui. Então, você que está chegando agora, você vai ter essa live totalmente editada, tá? Todo o assunto, desde o início, né? Já tem pelo menos uns 25, 30 minutos de live. Sim. E a gente vai editar tudinho e subir no canal Fran Barbosa e no canal Teologia na Rede. Não é .tel não, né? É só Teologia, é Mr. Teologia na Rede, MR Teologia na Rede. Beleza, a gente estava falando aqui, resumindo, está no período dos pré-reformadores. Sim. O senhor citou John Hus, né? Aí você fala de Zwingli também, de mais alguns outros, mas a gente vai dar uma corridinha aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo preso aqui. Mas depois desses pré-reformadores, ele falou uma profecia, né? Sim. A profecia da morte do Hus, quando ele diz que após 100 anos surgiria um cisne que a Igreja Católica não iria resistir. É óbvio que a gente, pela história, a gente sabe que ele estava falando de Martinho Lutero. E aí, o que você acha do Lutero? Olha, o Lutero, os luteranos aí me perdoem, né? Mas eu vejo a obra de Martinho Lutero é como o calvinismo e o arminianismo, cujas teses principais foram formuladas e fomentadas pelos seus mestres, ou seja, depois da sua morte, o seu legado ficou para a gente. No caso de Martinho Lutero, ele era um doutor, então ele tinha uma única preocupação. A preocupação de Martinho Lutero era simplesmente trazer a luz do Evangelho que o encantou para as pessoas. Porque a essa época, somente o Antigo Testamento estava acessível às pessoas. As pessoas não tinham acesso ao Novo Testamento. Para interpretar o Novo Testamento, as pessoas precisavam ter um grau de instrução importante dentro da carreira acadêmica na Igreja Católica, para que eles pudessem... Era um mestre. Exatamente, era um doutor. Então, no seu doutorado de teologia, ele consegue ter acesso ao Novo Testamento no latim. Olha que louco, né? Só então ele aprende o latim e ele começa então, a partir do latim, fazer a sua grande obra. A grande obra de Martinho Lutero não foi dividir o cristianismo entre o cristianismo tradicional católico no cristianismo protestante. A grande obra de Martinho Lutero, pessoalmente, foi trazer a luz do Evangelho para as pessoas, trazer a verdade ao mundo. E quando as pessoas se deparam com a verdade, aquilo que é falso automaticamente vai cair por terra. Né? Então Martinho Lutero ele tem a sua grande obra, que é traduzir o Novo Testamento do latim para o alemão. E do alemão passou para todas as línguas. Né? Então, depois, evidentemente, os apoiadores da causa luterana começaram numa guerra fratricida contra os seguidores da Igreja Católica, provocando guerras físicas de morte de muitas pessoas, incêndios, bombas, e foi uma coisa absurda pelas ruas da Europa, em vários países da Europa. Movimento esse que foi contestado e criticado até pelo próprio Martinho Lutero. Ele não queria isso, né? Ele achava que a verdade do Evangelho traria a libertação para as pessoas, independente de qualquer coisa. Como de fato é verdade. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi inocência do Lutero ou o senhor acredita que não? Em que sentido? Ele foi inocente em imaginar que tudo... Eu acredito que ele não deve ter imaginado que tudo se tornaria maravilhoso. Não sabia. Martinho Lutero, o sentimento, lendo a sua história, o sentimento que eu vejo em Lutero é o sentimento de um homem que sabe que aquela luz que ele está jogando sobre o Novo Testamento destruirá a Igreja Católica. Mas ele não sabe, evidentemente, que iniciaria um movimento tão poderoso como o movimento dos reformadores. O mundo todo seria impactado, o mundo inteiro seria transformado. Lembrar aqui que a Bíblia que o Lutero editou, vamos dizer assim, ele traduziu, vamos falar de forma mais clara, se tornou um patrimônio da Alemanha. Né? A Alemanha, né, tem a Bíblia de Lutero como um patrimônio cultural da própria Alemanha. Né? Exatamente. Então, é algo muito valorizado. Inclusive, o exemplar da Bíblia de Lutero hoje é presente no Brasil, é visto.
Legal. Tem uma Bíblia de... Você não sabia. Tem, a Bíblia de Lutero. Inclusive, esses dias um aluno comprou e trouxe, eu achei até que fosse um presente para mim, mas não foi. Preciso comprar. Lembrou o rei lá, o rei da, não sei se era o Henrique IV, quando Lutero chega com a Bíblia, entrega para ele, quase morre lá, né? Mas enfim, passamos... Ainda um adendo importante para o aluno, para o colega, para o pessoal que está assistindo a aula, o Martinho Lutero, ele teve, porque ele não foi morto, como quase todos os pensadores contrários foram mortos. Ele afixa as 95 teses, ele coloca o seu pescoço à prova, a sua vida à disposição da fogueira, né? Julgado da Inquisição. Mas ele tinha por trás de si, e aí a gente volta à nossa ideia inicial, ele tem o apoio do governo. Político. Ele tem um apoio político. Né? Agora o rei da Alemanha, né? O príncipe da Germânia, que ainda se chamava Germânia, o apoia, e o Império Romano entende que seria um assinte muito importante, uma declaração de guerra propriamente dita, se eles levam o Lutero para o julgamento e o morte, e o matam durante o julgamento. Né? Então eles não tiveram essa coragem, e o Martinho Lutero então foi a esse julgamento. Inclusive tem até uma história linda que se transformou no louvor, né? Quando ele está chegando próximo do lugar onde os seus inquisidores estarão lhe esperando para o julgamento, e Deus dá a ele aquela música Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Eu também amo, aquela música é linda. Lutero é fantástico. Lutero é uma espécie de divisor de águas, né? É um dos personagens mais importantes da história da igreja. Inclusive, eu até deixo como uma dica para os nossos alunos, para as pessoas que estão assistindo nossa aula, de que eles assistam o filme Lutero. Sim. Lógico que, como toda obra artística, cinematográfica, não é tão fiel assim, mas ela é muito fiel aos escritos que foram feitos acerca de Lutero. Então, inclusive é um filme que está aí, acho que até disponível no YouTube, procure, chama o filme Lutero. É extraordinário, você vai aprender muito sobre essa história, parte dessa história que a gente está discutindo. É muita coisa, não dá para seguir, a gente vai ter que saltar aqui, porque o tempo é curto e a gente está sugando tudo que a gente pode. Então vai lá, dá um Google lá, pesquisa, Lutero, filme, vocês vão gostar, é muito legal, tá bom? Muito bom. Vamos lá, Lutero gera a reforma, e a reforma coloca áreas mais espirituais no meio da igreja. Né? A igreja volta para o que é mais importante, que é a palavra, e continua seguindo, claro, que não as mil maravilhas, né? Sempre há um foco de perseguição ou outro. Né? Os países da Europa tiveram acesso à palavra, e a gente percebe que quanto mais a igreja está com a palavra, mais prospera. Exatamente. E a gente vê que sem a palavra, ela entra nesse declínio, né, que ocorreu na Igreja Romana. Imagina, Lutero só tem acesso à Bíblia no seu doutorado. Exatamente. Quantos anos esse padre não estudou e ele só teve acesso a chegar ao doutorado? Exatamente. Então, a gente vê aí um processo longo, né? E aí a gente vai dar uma adiantadinha, né? Sim, porque a gente tem tempo urge, mas depois de Lutero vieram os reformadores na Europa. E a Europa ganha fôlego, a igreja da Europa volta a viver um avivamento. Sim. Né? Que aí a gente já começa a viver a experiência mais próxima, puxa aí mais uns 700, 800 anos, e vamos vir para o Brasil. Né? Vamos para a colonização aí, 1500 e 1600 e tal. Mas antes disso, eu tenho a sensação, não sei se o senhor concorda, se o senhor não concordar tudo bem, mas eu tenho a sensação de que o avivamento que estava na Europa foi para os Estados Unidos primeiro. Sim. E lá encontra uma ruazinha chamada Azusa, né? Isso. Na verdade, depois da reforma de Martinho Lutero, dois países eles tiveram um crescimento mais exponencial daquilo que é chamado de reforma, os reformados. Né, que foi o Reino Unido e a Alemanha, né, que não faz parte do Reino Unido. Esses dois países. Então, como os Estados Unidos foi colonizado, né? Colonizado foi o Brasil, né? É verdade, foram descobertos lá pelos ingleses. Então, enquanto aqui no Brasil
Ele ama o Brasil, tá? Ele ama o Brasil. Mas enquanto no Brasil nós tivemos aqui com a chegada dos primeiros portugueses, os padres junto com eles, lá nos Estados Unidos foi realizado um culto quando iniciou-se a nação, né? Então os primeiros movimentos dos ingleses nos Estados Unidos foi trazer, né, os batistas, os anabatistas, os presbiterianos. Então a igreja, aliás, a América cresceu com a sua gênese junto com os reformadores. E é por isso que os Estados Unidos chegou a uma época, coisa de 30, 40 anos atrás, que o censo americano dava 80% da população evangélica se considerava protestante, né, das mais diferentes vertentes de igrejas e de denominações. Até hoje é um país muito cristão, né, apesar que o cristianismo lá está em baixa no sentido do seu fogo espiritual, do seu ardor, mas ainda muita gente se considera protestante, cristão. Já no Brasil, nós tivemos, com a chegada dos portugueses e depois os espanhóis, que vieram logo ali na sequência, nós tivemos a ascensão do catolicismo. Então o catolicismo foi a nossa principal raiz. Depois chegou alguns inimigos aqui, tentando pegar um pedaço do Brasil, inclusive os holandeses, e foram os holandeses que trouxeram aqui os primeiros protestantes. Então os protestantes vieram para cá junto com quem queria o nosso mal. Né? Então vieram para cá os holandeses e trouxeram o protestantismo para o Brasil, junto com os portugueses também, né? Os portugueses não se chateiem comigo, os portugueses protestantes também, os espanhóis também, de igrejas luteranas, igrejas presbiterianas, trouxeram então o protestantismo para o Brasil. E o Brasil se manteve uma nação hegemonicamente católica, com uma centelhazinha do protestantismo durante aproximadamente 400 anos, né? 380, 400 anos, até que chegou os primeiros pentecostais, aí a configuração do cristianismo no Brasil muda de forma exponencial. Tem mudado. Mas a gente chega lá, já. Um minutinho a gente chega lá. Por que eu preciso falar isso? Por que a gente dá essa pausa aí, porque a gente vai chegar lá? Porque nos Estados Unidos há um movimento da Rua Azusa. Sim. Com o William Seymour lá, né? O William Seymour recebe o batismo do Espírito Santo, enfim. O movimento se torna muito, muito forte, né? No estado lá, no movimento que já foi conhecido como Rua Azul, que influencia 2 missionários suecos. Isso. Sou assembleano, né? Vai entender, já sabe exatamente onde é que eu vou chegar, porque os suecos vêm da influência do Seymour e todo o movimento, recebem toda a influência carismática, né, lá dos norte-americanos, e vêm fazer missão no Brasil. Ao chegar no Brasil, fundam as Assembleias de Deus do Brasil. Sim. Então, como eu sou de raiz assembleiana, eu sei que o senhor é assembleiano, a gente é bleia, né? Sim. Bleia, beleza? A gente tem que entender que essa influência sueca, na verdade, não foi muito sueca, foi mais americana do que sueca, né? Exatamente. E aí, o que você acha da influência sueca no Brasil? Batista, católico, presbiteriano, aí chega os 2 missionários. Exatamente. Lá no norte. Então, foi assim. Nessa época, por volta do final do século, final dos anos 1800, começo dos anos 1900, havia um êxodo muito grande de europeus pobres que iam para a América. Né? Hoje em dia, o êxodo maior é de brasileiros e de africanos e das línguas dos povos hispânicos que vão aos Estados Unidos. Naquela época, 100 e poucos anos atrás, havia um êxodo muito grande, mais de europeus pobres. Né? Então, foi muita gente, inclusive da Suécia, da Itália, né, os pobres, que iam para lá. Daniel Berg e Gunnar Wingren, isso é bom que se diga, porque a maioria dos assembleanos acreditam que nós temos uma origem batista. Não é verdade. Né? Eu vou explicar onde a batista entrou no nosso DNA aqui no Brasil. Mas o Daniel Berg e Gunnar Wingren era, enquanto jovenzinhos e garotos,
na Suécia, presbiterianos. Inclusive eles faziam... Eu não sabia. Eles eram presbiterianos. Inclusive havia essa época, no final dos anos 1800, um movimento muito grande na Europa inteira, mas na Suécia especialmente, que era um movimento do elitismo. Eles criticavam o elitismo da igreja presbiteriana. Porque a igreja presbiteriana, no Brasil e no mundo, sempre foi uma igreja que muitos a consideram como uma igreja elitista, né, das elites. Então, normalmente essas igrejas estavam estabelecidas nas grandes cidades europeias, inclusive na Suécia, nas grandes cidades suecas, e os pobres que moravam nos interiores não tinham acesso à igreja. Então eles eram obrigados a viajar para as cidades grandes, né? Naquela época não tinha carro, não tinha nada, se deslocar para ter os cultos lá. Então começou um movimento na Suécia e na Europa como um todo, mais especificamente na Suécia, porque de lá que vieram os nossos pais, de queremos a igreja no bairro, queremos a igreja perto da gente. Quero uma igreja entre perto, os pobres. Queremos uma igreja entre os pobres. E o que acontece é que esse movimento cresceu exponencialmente, e eles fizeram parte desse movimento. Não sei se frutificou, creio que não. A igreja presbiteriana continua sendo uma igreja elitista, que sempre parte das grandes cidades para os interiores e nunca ao contrário. E eles vieram para o Brasil. Ele ama os presbiterianos também. Também. E aí quando eles vão para, melhor dizendo, eles vão para os Estados Unidos. Não foram como missionários, como muitos dizem. Não foram para conhecer o avivamento da Rua Azusa. Eles foram para trabalhar de maneira normal, como qualquer europeu pobre fazia naquela época. Mas lá, enquanto trabalhavam, começou o avivamento da chamada Azusa Street, né, que é o avivamento da Rua Azusa. E ali no avivamento, eles foram para lá, e eu gostaria que você me permitisse, professor, porque é uma questão de justiça, de incluir nesses missionários pentecostais que vieram no Brasil, também um missionário italiano por nome de Luiz Franciscon. Luiz Franciscon mais Daniel Berg e Gunnar Wingre fazem parte, ou melhor, visitaram, receberam a unção de Deus naquele avivamento da Rua Azusa, também conhecido na teologia como o avivamento dos 1000 dias. Né? Então, depois dos 1000 dias já não teve mais tanto avivamento. Enfim, eles participaram desse avivamento. E eles vieram para o Brasil. No ano de 1910 chegaram esses 3 missionários. Né? O missionário Luiz Franciscon veio para São Paulo, mais especificamente no bairro do Brás, em São Paulo. E ali ele começou a igreja. No mês de março ele chega em São Paulo e começa ali evangelizar as pessoas, e começa aquela igreja que seria a grandiosa igreja pentecostal que existe no Brasil, chamada Congregação Cristã do Brasil. Sim. O pai fundador da Congregação Cristã do Brasil é oriundo do mesmo avivamento da qual saíram Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então começa a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil, a princípio, não cresce tanto como a Assembleia por um motivo. Porque Luiz Franciscon abriu uma obra missionária no Brasil e outra em Montevidéu, no Uruguai. Então ele era obrigado a se desdobrar entre Montevidéu e São Paulo. Então nessas viagens acabou não havendo um crescimento. E os 2 missionários vieram para o Brasil e focaram aqui no Brasil e começaram um trabalho na cidade de Belém do Pará. Agora isso é interessante, alunos. Veja que cada denominação tem consigo o DNA do seu fundador. Então, o fundador da Congregação Cristã do Brasil é um missionário italiano, uma pessoa próspera que veio ao Brasil, um missionário abençoado. E o Daniel Berg e Gunnar Wingre começaram com uma simplicidade. Um era muito simples, assim, até do ponto de vista intelectual, o outro já era um estudante de teologia, uma pessoa mais intelectual. Mas assim, eles começaram do interior para a capital. Veja que eles não vieram para São Paulo, eles vieram para Belém do Pará, para o extremo norte do país. Ou seja, eles começaram aquele movimento que lá na Suécia eles reivindicavam. Eles começaram o movimento entre os pobres. Né? Por isso que hoje a Assembleia de Deus, hoje tem mega templos nas grandes capitais, mas a história da Assembleia de Deus, e eu sou assembleiano há 46 anos, sei disso, a história da Assembleia de Deus nunca foi chegar numa cidade, da cidade
para o interior, para os bairros, e sim dos bairros para as grandes cidades, diferentemente do presbiteriano. Que se você chegar em qualquer cidade do interior do nosso estado aqui, estado de São Paulo, você vai perceber que nos lugares mais centrais da pequena cidade estará lá uma igreja presbiteriana. E quando você pergunta, e a Assembleia de Deus? Eles estão lá no final do bairro, perto de onde Judas perdeu as botas e as meias, começará de lá. Essa do missionário italiano foi boa, porque a CPAD não me ajudou nesse ponto. Não, você está vendendo CPAD não. Não. Mas CPAD, vocês me ajudam também, porque, nossa, a gente lê material, né? Mas eu entendo porque eles focam na... Puxarão fatalmente uma sardinha pro lado. Inclusive, é uma informação que eu contesto, né? Quando eu dou aula na Assembleia, em todas as igrejas. Mas eu contesto, eu digo assim, olha, a primeira igreja pentecostal no Brasil não é a Assembleia de Deus. É a Igreja de Congregação que está no Brasil. Ganharam da gente. Respira aí um pouco, bebe uma água. Ganharam da gente por poucos meses. Entendi. E o interessante também é que a Assembleia de Deus não nasceu com o nome de Assembleia de Deus. Isso talvez seja uma coisa que poucos de vocês sabem. Mas a Igreja Assembleia de Deus começou, o primeiro nome dado pelos missionários à Igreja Assembleia de Deus foi Missão de Fé Apostólica. Inclusive até hoje, no Nordeste, a nossa Igreja Assembleia é conhecida como a Igreja da Missão. Sim. É uma alusão ao primeiro nome da igreja, né, que cresceu muito no Nordeste, no princípio da igreja. Igreja de Fé. Verdade, ministério lá, Missão de Fé Apostólica, exatamente. De lá, Aí em 1914 teve uma convenção nos Estados Unidos e criou-se o nome Assembleia de Deus. Interessante que esse nome Assembleia de Deus foi um nome para separar um grupo de cristãos reformados, pentecostais, do mesmo grupo, da Rua Azusa. Só que ali tinha dois grupos. Havia ali os unicistas. O que são os unicistas? São aqueles que creem na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo como um só Deus. E os trinitarianos são aqueles que acreditam na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Também não se chateie com isso, tem base bíblica para os dois. Fiquem em paz, esse não é o ponto. Mas assim, esses dois grupos começaram a divergir nos Estados Unidos. Então houve uma cisma em 1914, então houve a primeira reunião de todos os pentecostais, e eles decidiram então que as igrejas que aceitavam a doutrina trinitariana, que é uma doutrina católica inclusive, que aceitavam a doutrina trinitariana do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seriam conhecidos como as Assembleias de Deus. Isso nos Estados Unidos. E as igrejas que criam no Pai, Filho e Espírito Santo como um só, seriam conhecidos com uma alcunha de igrejas apostólicas. Então eu vejo hoje essa moda de igrejas apostólicas, eu fico assim, será que essas pessoas sabem a raiz da alcunha na igreja apostólica, que é uma alcunha agora já famosa? São Paulo mais. Muito. Beleza, vamos pro fim. Infelizmente está terminando. A gente não pode ficar aqui a noite toda, né? Vocês têm trabalho, mas já vai terminar. Porque senão eu vou cobrar mais caro o cachê. Não tem que pagar esse homem, não. Mas vamos parar aqui, porque senão a gente já está arrumando até umas tretas aqui, né? Já comprei uma treta com a CPAD aqui, meu Deus. Mas enfim, aí a gente entende, já finalizando aqui com um ponto político, eu vou encerrar da seguinte forma. O que o senhor acha? E a pergunta de $1 milhão. A igreja realmente sempre teve grande envolvimento político na sua história, desde o início até aqui. Mas eu tenho uma sensação, você pode não concordar, mas eu tenho a sensação de que a gente vulgarizou essa relação, você não concorda? O que o senhor acha do envolvimento político, eclesiástico ou política na igreja? Você acredita que a igreja deve ter equilíbrio, deve tomar mais cuidado, deve investir mais? Dá um panorama geral aí para a gente encerrar essa conversa, foi muito boa para agora. Amém. Querido pastor, aliás, a gente fez todo essa construção da ideia para chegar nesse ponto, que aliás é o que nos interessa muito, né? Qual o papel da igreja diante da política? Eu, pessoalmente, vejo mais ônus do que bônus, né? Eu vejo que uma igreja parceira, eu vejo pessoas dizendo, olha,
Nós estamos muito próximos de ter um ministro do Supremo, pastor, presidente da República já prometeu, inclusive eu estava no culto lá no Belém, no aniversário do pastor presidente, quando ele prometeu ao vivo. Um presidente crente ou coisa do tipo, eu acho que há que se ter uma separação importante. A igreja nunca pode, em nenhum momento, e todas as vezes que aconteceu isso na história da igreja, a igreja teve prejuízo. A igreja nunca pode descansar o seu braço, o braço da sua confiança no Estado. Porque o dia que isso acontecer, a igreja passa a não depender de Deus, né? Porque a igreja está dependendo de um parceiro forte que é o Estado. E isso traz muitos prejuízos para a igreja. Então eu vejo a igreja de Jesus Cristo hoje vivendo uma confusão muito grande entre nós, porque as pessoas, infelizmente, estão trazendo o ambiente da política para dentro da casa de Deus, para dentro da igreja. Isso tem trazido mais prejuízos do que lucros. Eu vejo que há que se ter uma separação importante. Nós somos seres humanos, somos cidadãos, votamos, evidentemente que vamos escolher políticos do centro, da direita, da esquerda, seja lá de onde for, mas somos cidadãos. Né? Eu acho que a igreja deva ter a sua confiança ainda no Senhor. A igreja é inteligente, percebe quais são os políticos que afetam mais o funcionamento da igreja, que a gente está vivendo nessa época de pandemia, e a gente está vivendo coisas horríveis, né? de uma desafeição do Estado pela igreja absurda. Né? A gente está vendo o Estado mostrar suas unhas, suas garras para a igreja. E aí eu fico olhando para os líderes que receberam esses mesmos governantes nos seus altares e pediram votos para que nós votássemos neles. Agora como ficam esses líderes, né? Eu vi até um líder importante da nossa igreja, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, rompendo publicamente com o governador do estado, com o prefeito da cidade, pessoas que ele recebeu no seu altar, mas ele pelo menos se posicionou e disse: olha, eu estou rompendo com essa pessoa porque essa pessoa está mostrando as suas garras, está agredindo a igreja. Né? Eu creio que a igreja deve olhar para Jesus, eu creio que a igreja deve confiar no Senhor, e se essa perseguição está vindo, Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero dizer, inclusive, não é uma boa notícia para você, né? Mas assim, quanto mais apertar a opressão contra a igreja, mais os fiéis se manifestarão e mais os infiéis também se manifestarão. Então eu acredito num renovo do Espírito. Eu acredito que Deus está trabalhando de maneira extraordinária na vida daqueles que são fiéis ao Senhor, né? Independente se estamos presencialmente numa igreja ou não. Eu acho que isso não mexe com a fé de ninguém, a não ser com aqueles que já são apenas religiosos, né? Que vão à igreja por uma prática litúrgica, por um costume, por uma prática religiosa. Essas pessoas fatalmente serão afetadas. Mas o fiel, no momento de luta e de dificuldade, é onde ele se aproxima mais de Deus, é onde a sua fé está mais viva. Ele tende a permanecer fiel. Eu costumo dizer para os meus alunos que nessa época de menos culto é a época que eu estou mais crente. Não que a regra seja menos culto para ser mais crente, mas nesse momento de maiores dificuldades eu tenho me debruçado muito mais aos pés do Senhor. E eu tenho tido muito mais comunhão com o Senhor. Estamos mais próximos da igreja primitiva, mais longe, em um aspecto assim meio... Eu creio que haverá... Eu entendi a pergunta, sim, né? Sim, eu creio, amigo, que haverá sim um avivamento. Mas esse avivamento não será um avivamento onde o número crescerá exponencialmente. Não, eu acredito que haverá um avivamento nessa diminuição do número de pessoas. Até porque Jesus pregou, eu não quero gastar muito o seu tempo nem a sua atenção, Jesus pregou muito sobre a teologia da minoria. Nós estamos vivendo nesse tempo da minoria. Jesus um dia disse a enigmática frase: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então ele falou de tempos difíceis, de tempos onde a fé seria cada vez mais diminuta, ou o número de fiéis seria cada vez mais diminuto. Mas acredito também
que o número dos fiéis, ou os fiéis que tiverem, a qualidade deles será muito melhor. Estamos esperando esse avivamento. Em nome de Jesus. E que esse avivamento mexa com o nosso coração, mexa com o teu coração. Tenho a sensação que a igreja precisa realmente de um avivamento. De uma chacoalhada do céu. Eu vi uma frase uma semana, e vou encerrar por aqui, para a gente encerrar, infelizmente chegou o nosso tempo, que nós precisaríamos de pelo menos uns 10 Luteros, mas acredito que o Espírito Santo dá conta dessa história. A igreja que ele tem provavelmente é uma igreja que... Com toda certeza. Eita glória! Valeu, pastorzão. Deus abençoe o senhor. Foi muito bom conversar com o senhor aqui nessa noite. Deus abençoe vocês. Obrigado aí, a equipe. Perdoe lá os irmãos do canal Fran Barbosa. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter estado conosco. Foi muito gostoso estar aqui com o pastor Alex. E eu vou deixar aqui desculpa, pastor Oséias. Alex, mas eu recebo a profecia. Né? Pastor Oséias. E eu queria deixar aqui alguns minutos. E o Oséias vai dar um mexão aí. Sim. E a gente vai fazer uma pequena oração para a glória de Deus. Ok. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, do Carlos que está aqui. Já quero dar uma notícia que agora ficou pública, porque vocês estão, né? A gente terá muito em breve, os alunos que estão nos assistindo, a presença do pastor Fran nos quadros da nossa escola, dando aula para a gente, né? E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, que Deus continue te abençoando. Se você é meu seguidor aqui do Facebook, gostaria que você seguisse o canal Fran Barbosa lá no YouTube. E também lá no YouTube, porque eu estou numa luta titânica para chegar a 1000 inscritos, né, para a gente começar a fazer as lives lá. Mr. Teologia na Rede, MR Teologia na Rede. Só clicar lá, ou pastor Oséias Celestino, vai chegar lá no nosso canal. Se inscreva lá no nosso canal. Aí galera do Fran Barbosa, dá um pulo lá. E o pessoal do Teologia na Rede, segue lá o meu amigo, o Fran Barbosa. E eu quero deixar também para os colegas... Eu sei que tem muita gente, Fran, que gostaria de fazer um curso teológico, claro. Mas não tem tempo para fazê-lo, né? Então eu gostaria de deixar para você uma oportunidade muito boa, né, na nossa escola. O site é o teologianarede.com.br. O site, inclusive, está subindo conteúdos novos agora, então talvez se você entrar hoje aí não vai estar abrindo ainda, porque está subindo uma plataforma muito especial para alunos, para professores, inclusive. Você pode fazer o seu curso básico em teologia, 18 matérias, sem sair de casa, ter suas provas, auxílio de professores online, num preço, nem vou falar aqui, mas muito bom, muito bom. E se você entrar em contato lá com a nossa escola, falar lá com o pastor Kleberson, falar com a nossa equipe lá, você vai ter um desconto especial. Fala que você nos assistiu aqui na live e eles vão te receber com muito carinho. Então eu quero convidá-los a isso. Também temos os nossos núcleos presenciais aqui na cidade de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, né? E se você tem uma igreja, você queira abrir um núcleo na sua igreja, também fale conosco. Teremos uma honra, o prazer de abrir também um núcleo da nossa escola, que é o IBAP, no Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Em nome de Jesus. Obrigado, mano. Deus abençoe. Valeu.